Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo professora Natália, sou aqui da ESA, da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade do Estado do Amazonas. Só para falar um pouco, que essa web palestra está inserida num ciclo de palestras que vai acontecer pelo menos uma vez a cada mês e que vai envolver a questão da violência contra a criança e o adolescente. Então, qual que é a necessidade da realização desse ciclo de palestras, né? Vem em direção à necessidade de que a violência contra a criança e adolescente no estado do Amazonas, ela vem sendo subnotificada, principalmente pela dificuldade da grande maioria dos profissionais não estarem aderindo ou desconhecerem a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que é uma grande ferramenta que nós temos hoje para o controle do agravo em se tratando da violência. E por se tratar de um agravo tão complexo que exige, primeiro, que a gente entenda o que é violência, então as primeiras web palestras, elas se direcionam para que o profissional possa entender primeiro o que é violência, como identificar cada uma dessas violências, e a partir do momento em que eu me sinto preparado para identificar cada uma dessas violências, eu entro, então, com a questão do preenchimento da ficha de notificação, que é a nossa grande ferramenta hoje da vigilância desse agravo. E aí, posteriormente, de que forma eu conduzo essa ficha de notificação? Daí, então, eu preciso entender o fluxo de atendimento, né, e de encaminhamento desse caso de violência e da própria ficha de notificação. Então, a gente inicia hoje com a questão de uma das violências que é bem notificada aqui no estado, que é a questão da violência física. A gente conta hoje, né, e já aproveito para agradecer a participação da professora Renata Morim, que é pediatra, né, e tem essa experiência em relação ao atendimento das crianças, para trazer de que forma a gente pode identificar a violência física, tá? E aí, posteriormente, no próximo mês, no dia 18 de março, a segunda web palestra ela vai se direcionar à violência psicológica. E aí nós vamos ter a violência sexual, a questão da negligência e do abandono, o trabalho infantil. Como preencher essa ficha de notificação, nós vamos ter 2 web palestras direcionadas só para o preenchimento dessa ficha, que é uma ficha bem complexa, alguns profissionais têm dificuldade no preenchimento dela, então vão ser 2 web palestras bem esclarecedoras, para então a gente falar do fluxo de atendimento dos casos e dessa ficha. Então, agradeço desde já a participação de todos. Enviem dúvidas, a gente vai estar disponível, tanto eu, professora Natália, quanto a professora Renata, quanto os próximos palestrantes, para o esclarecimento de dúvidas de vocês. Obrigada. Então, eu chamo agora a professora Renata, que vai conduzir a web palestra de hoje. Boa tarde, meu nome é Renata Morim, eu faço parte do corpo docente de pediatria da Universidade do Estado do Amazonas, e é um prazer estar aqui hoje com vocês para nós conversarmos a respeito dos principais tipos de violência que atingem crianças e adolescentes. No caso, hoje, o foco vai ser a violência física. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que nós definimos a violência contra a criança e o adolescente. Então, a violência pode ser definida como toda ação contra a criança ou adolescente ou uma omissão consciente aplicada, que venha provocar dor, seja ela física ou emocional. Com relação à tipologia da violência, é importante falar disso para a gente esclarecer um pouco. Tem a violência auto-infligida. A violência auto-infligida é aquela violência que o indivíduo faz a si mesmo, suicídio ou tentativa de suicídio, autoflagelação, mutilação. É muito comum hoje em dia nós verificarmos o cut, que é um corte que os adolescentes produzem em si mesmos usando giletes. Está relativamente frequente esse tipo de violência. E a violência interpessoal. A violência interpessoal são entre pessoas. Ela pode ser a violência doméstica, que é a violência quando o agressor tem laço de parentesco ou laço de dependência com o agredido, a vítima. Ou a violência comunitária, que pode ser entre conhecidos ou não, mas acontece fora do âmbito doméstico, por exemplo, na escola ou no trabalho. Além disso, tem a violência coletiva, que ela pode ser subdividida em social, econômica. Ela é uma violência, por exemplo, contra alguns grupos, por exemplo, guerras ou terrorismo.
E nosso foco principal aqui vai ser a violência física, e a maioria das vezes a criança é vítima, infelizmente, da violência doméstica. E a natureza da violência? A violência física, que é o que a gente vai abordar hoje, a violência física, ela envolve o uso de força física. A violência psicológica, ela envolve agressões, exigências demasiadas, punições injustificáveis, contra a criança, depreciação. A negligência, a falta de cuidado, negligência da saúde, da higiene, da educação, do afeto, chegando no máximo ao abandono da criança. A violência sexual, que é o uso da criança ou adolescente para qualquer gratificação sexual. Em relação à violência física, nós podemos defini-la como uma ação única ou repetida, com o uso da força provocando dano físico. É importante lembrar aqui que a violência ela pode ou não deixar marcas. Às vezes ocorre a violência física, mas pode ser que não deixe marcas, aí torna o diagnóstico um pouco mais difícil. Com relação à violência física, vamos falar assim, em relação à mortalidade. Mortalidade por causas externas, que é assim que no DataSUS é notificado. Então, o último dado que a gente tem é do DataSUS 2017. Causas externas são consideradas injúrias não intencionais, que são chamados também de acidentes, e as injúrias intencionais, que são as violências. Então, nós temos que as causas externas, a principal causa de óbito em crianças e adolescentes, crianças acima de 1 ano de idade e adolescentes. Se a gente escalona por faixa etária, 40% dos óbitos de 10 a 14 anos de idade são decorrentes a causas externas. E na faixa etária de 15 a 19 anos, 70% dos óbitos são decorrentes a causas externas. E epidemiologia? Os últimos dados do Sistema Nacional de Agravos e Notificações, o último dado é de 2017. Então, em 2017, nós tivemos 85.293 notificações de violência contra a criança e o adolescente. Se nós pensarmos, né, nos 365 dias do ano, que não foi um ano bissexto, nós vamos ter 233 agressões contra criança e adolescente no ano de 2017. É muita coisa. Bom, dados mais novos, a gente tem o balanço do Disque 100. O Disque 100 é um programa, né, de apoio, de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Em 2019, nós tivemos 42.585 denúncias de violência de todos os tipos contra a criança e adolescente. E, pegando esse dado ranqueado por estado, nós temos aqui que o Amazonas ficou em 12º lugar desse ranking, com um número de 78,28 notificações para cada 100 mil habitantes. Coloquei aqui, essa é uma reportagem da Veja, de dezembro de 2019, evidenciando aqui exatamente aquilo que eu comentei, os dados do Sistema Nacional de Notificação de Agravos, que mostram que 233 agressões ocorreram em 2017 contra crianças e adolescentes. É importante frisar que 70% dessas agressões são violências físicas e mais de 60% aconteceram em ambiente domiciliar. E com relação aos dados estatísticos, apesar de eu ter mostrado vários dados para vocês, né, impressionantes de violência, nós temos o quê? Que, infelizmente, os dados no Brasil sobre violência contra criança e adolescente não são confiáveis, não são fidedignos. E será por que isso acontece? Porque nós estamos silenciados, porque nós subnotificamos isso. E aí eu deixo em branco para a gente pensar. Será por que isso está acontecendo? Né? Será o que está levando a essa subnotificação? Será que é a falta
do reconhecimento da violência? Será que há necessidade de treinamento em relação a identificar a violência? Será que é falta de treinamento da notificação? Então, nós não podemos ficar calados, nós temos que estar alertas. Então, o que fazer, né? Como fazer? Então, atenção, a gente tem que prestar bastante atenção em alguns sinais e sintomas da vítima e do agressor, que a gente vai conversar agora, nesse momento. Então, com relação à anamnese e exame físico, aquela entrevista, né? O que nós temos que observar? A gente tem que pedir, quando a criança sofre algum trauma ou adolescente, uma descrição detalhada do evento, para a gente entender o que realmente aconteceu, com uma riqueza de detalhes, para a gente entender como foi o trauma, o que levou, qual foi a situação, enfim, para a gente realmente entender a história e verificar se está se tem alguma inconsistência com a história, com a lesão que a criança apresenta. Outra coisa muito importante é quando há qualquer discordância da história contada entre familiares. Às vezes, um familiar conta a história de uma maneira, o outro conta de outra, a criança conta de outra forma. Então, discordância em história tem que se suspeitar de violência. Uma coisa muito importante também é o mecanismo do trauma. Quando o mecanismo do trauma não condiz com a lesão. Por exemplo, quando uma criança, os pais relatam que uma criança de 5 anos de idade, correndo, caiu da própria altura e quebrou o braço. Geralmente, nessa idade, esse mecanismo de trauma, de fratura, ele provavelmente foi mais intenso. Então, a gente sempre tem que observar a história junto com a lesão e pensar se está compatível o mecanismo de trauma da história e a lesão que a criança ou adolescente apresenta. Demora em buscar atendimento médico. Nós observamos, às vezes, que a demora em buscar atendimento médico pode ser um indicativo de violência. História de traumas muito frequentes. Aquelas crianças que têm história, que se machucam o tempo todo, e o tempo todo está procurando serviço de urgência, tem que ser aventado, o profissional tem que lembrar de motivo de violência. Outra coisa muito importante que a gente precisa estar bem atento, o profissional de saúde, educação, todos nós, né, sociedade civil, a gente tem que ter essa responsabilidade. Observar uma criança muito apática, muito indiferente, né, muito triste, né, a gente tem que ter atenção com isso. Outra coisa importante é uma lesão não compatível com o desenvolvimento da criança. Por exemplo, é um bebê pequeno, né, de 6 meses, por exemplo, com uma fratura de fêmur, né, quebrou a perna, como um bebê que nem anda vai ter uma fratura dessa magnitude, né? Então, exige bastante atenção, lesão não compatível com o desenvolvimento da criança. Lesões em várias partes do corpo. Então, assim, é muito comum a criança que é vítima de violência ou adolescente apresentar lesões em várias partes do corpo. Então, a gente tem que estar atento, tem que examinar não só o local da queixa, mas o corpo inteiro da criança. E se suspeitar de violência, mais ainda, principalmente em áreas descobertas, áreas cobertas, que é onde se esconde mais a violência. Que eu falo assim, onde que a criança está vestida, a região de abdômen, de dorso, né? E lesões em diferentes estágios de evolução. Por exemplo, a criança tem várias equimoses, várias manchas roxas, e existem diferentes, tem umas mais recentes, outras mais antigas, ou fraturas ósseas, algumas fraturas com consolidação antiga, outras mais recentes. Isso é indicativo de violência também. Bom, eu vou colocar agora um caso clínico, tá? Então, esse caso é do ambulatório, é um lactente do sexo masculino, 6 meses de idade, com história que há 2 dias ter queimado a mão ao tomar mingau. Na ocasião, estava sendo cuidado pela tia, tá? Então, o que nós temos que pensar? Vamos olhar bem para essa mãozinha desse bebê, onde que ela está machucada, né? E a extensão da lesão que nós estamos vendo, a queimadura. Então, o que a gente tem que estar atento? Mecanismo da lesão. Vocês acham que um bebê de 6 meses, né, com um prato de mingau na frente dele, como é que ele vai tocar nesse mingau quente? Ele vai tocar como? Com a palma da mão, né? Com a palma da mão e a ponta dos dedos. E não no dorso da mão,
Observe que a lesão é no dorso da mão. Então, esse é um mecanismo de lesão. Em relação à extensão da lesão, imagina que uma criança, um bebê, tocou numa superfície quente. O que ele vai fazer? Imediatamente vai ter o reflexo de tirar a mão da superfície. Então, se esse bebê queimou as mãos, ele iria queimar de uma forma provavelmente mais leve do que nós estamos vendo. Talvez, com certeza, uma extensão menor do que nós estamos vendo. Né? Então, observem aí, essa queimadura, olha, vocês podem observar aí 3 bolhas, né, que se estouraram aí, nesse caso, aí, quando ele foi avaliado por mim. Então, o que acontece? Essas bolhas significam a queimadura de 2º grau. Então, essa superfície quente ficou em contato com o dorso da mão do bebê, né? E uma certa demora de procura de atendimento. Então, o que acontece? 48 horas o bebê ficou com a mão queimada e não procurou assistência, né? Então, esse tipo de lesão, né, mesmo com essa história completamente incompatível, isso já justifica levantar a hipótese de violência e já justifica tomar as providências em relação a isso, tá? As queimaduras. As queimaduras, elas ocorrem em 10% das violências físicas, então é muito importante a gente ter atenção para as queimaduras, que podem ser queimaduras provocadas. Às vezes, os agressores usam objetos para fazer essas queimaduras, né? Então, por exemplo, essa queimadura aqui, espero que vocês estejam enxergando bem. Esse tipo de queimadura, o que vocês imaginam que seja? Essa queimadura foi por submersão, queimadura de banho, tá? Então, queimadura evidente, tem ali, ó, fez essa queimadura de 2º grau, extensa, tá? Então, esse tipo de lesão em extremidades, ele é muito comum com a submersão. Uma lesão no molar, na palma da mão, dessa forma, ó, lembra muita gente o quê? Queimadura por cigarro também. Lesões em forma de objetos, tá vendo? Essa criança foi vítima de agressão de um garfo que foi esquentado e ela foi queimada com o garfo. Tá? Mudando um pouco de queimadura para abrasões. Então, cerca de metade das crianças que são agredidas têm equimoses, abrasões no crânio e na face. Então, isso é muito importante, que a gente pega uma criança que tem alguma equimose na face, no crânio, a gente tem que buscar, procurar outras lesões no corpo dela, tem que ter atenção, observar e ter atenção com a história de trauma. Tá? As equimoses, como que é a aparência do equimose? Uma equimose arroxeada, né, como está essa, é uma equimose recente. Então, ela tem até 3 dias de evolução. Uma equimose mais antiga, como essa, que tem uma coloração amarelada, meio parda, esverdeada, ela já está em reabsorção. Essa equimose ela é a partir do 7º dia. Então, se você pega uma criança com uma história, por exemplo, que aquela lesão aconteceu recentemente, há 2 dias, e você vê uma equimose, como essa equimose da imagem da direita, você já sabe que aquela equimose não é compatível com essa história. Então, suspeite de violência. Uma outra coisa importante da gente ter atenção, eu falei que metade das crianças que sofrem agressão tem lesões na face e no crânio. Então, nós vamos lembrar, quando a gente vê lesão na face, no crânio, lembrar que essas lesões podem ser indicativos, sinais que pode haver alguma lesão do sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central pode ter, que cursa com maior gravidade. 80% dos casos de lesão do sistema nervoso central deixa sequela. Então, se você encontrou lesão no crânio, na face, suspeita de violência, você tem que radiografar, né? Você tem que buscar outros exames também de imagem que indiquem sangramento intracraniano, tomografias, né? Então, você tem que ter essa atenção. Quais são os sinais e sintomas de uma criança com acometimento do sistema nervoso central? Ela tem vômito, ela tem sonolência, ela tem inapetência, ela fica apática, né? Então, a gente tem, como a criança suspeita de violência, nessas condições, a gente tem que sempre imaginar que tem algum acometimento do sistema nervoso central. Tem uma síndrome que é muito conhecida que vale a pena a gente falar aqui, é a síndrome do bebê sacudido. Acontece até os 3 anos de idade. Então, é mais frequente até 1 ano de idade. Então, ela consiste
no chacoalhamento do bebê. Então, com o balançar da cabeça, né, você tem aceleração e desaceleração ali das estruturas intracranianas. Então, o que que acontece? Então, aquelas estruturas sofrem ruptura tecidual, um cisalhamento. Então, com o rompimento dessas estruturas teciduais, pode haver sangramento intracraniano, que pode cursar com convulsões, paralisias, retardos mentais. Nós podemos ter lesão, é muito frequente a lesão de retina, por isso que também é uma indicação importante de fundo de olho, quando a gente suspeita que o bebê teve a síndrome do bebê sacudido, porque tem a lesão de retina e pode cursar com perda de visão, tá? Além disso, quando o bebê é chacoalhado, também com brutalidade, pode ter fratura dos arcos costais posteriores também. Então, infelizmente, é frequente, assim, 90% dos casos, o agressor é do sexo masculino e é o pai biológico. Com relação às fraturas, elas ocorrem em 36% dos casos de violência física, né? Então, geralmente, essas fraturas acontecem nas diáfise ósseas. O que são as diáfise ósseas? As partes longas dos ossos, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre da história do trauma, se aquele trauma ele foi tão brusco para causar uma lesão de fratura, né? E uma coisa importante de eu ressaltar aqui é assim, suspeita de violência física em crianças menores de 2 anos de idade é igual à radiografia do esqueleto completo, tá? Porque nós temos que procurar lesões ósseas, porque às vezes aquela criança não vai te indicar, não vai te falar, e você tem que ter essa atenção, tá? E assim como as equimoses, às vezes a gente encontra lesões ósseas em diferentes tempos. Por exemplo, uma lesão óssea recente com uma que já está em consolidação. Tá? Aqui é uma publicação de Piscine e colaboradores sobre alguns casos de lesões ósseas em crianças vítimas de violência no serviço, né, de atendimento de urgência. Então, aqui nós podemos observar no fêmur esquerdo do bebê, deixa eu apontar para vocês aqui, ó. Aqui a gente encontra uma fratura de fêmur, tá? Num bebê de 6 meses isso aconteceu. Então, uma fratura dessa num bebê de 6 meses é suspeita de violência. Ele não tem desenvolvimento suficientemente para cair, para subir em alguma coisa, para pular e para ter uma fratura com essa magnitude. Esse outro caso também publicado por Piscine e colaboradores, é um paciente de 1 ano e 6 meses, vítima de violência, e aqui na radiografia de crânio, aqui, ó, a gente observa aqui essa fratura, tá? É uma fratura recente, essa aqui. Essa é a radiografia do antebraço esquerdo, tá? Esse aqui é o rádio, e esse aqui é a ulna. Então, aqui nós observamos uma fratura aqui, ó, do rádio, e outra fratura aqui, ó, do rádio também. Então, esse rádio tem 2 fraturas, e vocês podem observar que elas estão bem diferentes. Essa aqui, ó, está começando a fazer o calo ósseo, e essa aqui já é uma consolidação mais antiga. E nesse caso aqui foi radiografado os membros inferiores também, mas não tinha fratura. E as lesões abdominais, né? Então, é muito comum a lesão de vísceras abdominais. Então, as vísceras acometidas, o fígado, o baço, os rins e o intestino. Então, a gente tem que, em crianças com suspeita de lesões abdominais, muitas vezes a gente tem que, além de pedir, avaliar, né, a questão dos ossos, a gente tem que pedir exames de imagem, ultrassonografias ou tomografias de abdômen também para avaliar o trauma. Então, de exames complementares, o que a gente pode fazer? Além de uma boa anamnese, uma boa entrevista, um bom exame clínico, né? Nós podemos lançar a mão de alguns exames. Por exemplo, exames de sangue, né? Fazer um exame, um hemograma com plaqueta, porque a gente tem que identificar, por exemplo, se a criança vem cheia de equimoses, será que as plaquetas dela estão ok? Será que aquelas equimoses realmente são de violências ou algum distúrbio de plaqueta? Pedir um coagulograma, porque se tem algum sangramento, a gente tem que ver se é só violência ou tem algum distúrbio de coagulação, alguma displasia sanguínea. Exames de bioquímica,
A CPK, ela aumenta quando o indivíduo sofre trauma. A amilase e função hepática, ASHA, LT, gama-GT, fosfatase alcalina, elas aumentam quando há trauma também. E nós temos que lembrar também de intoxicações exógenas. Existem exames específicos, tanto de sangue quanto de urina, para intoxicação, por exemplo, com benzodiazepínico, fenobarbital, se for o caso de alguma suspeição de intoxicação associada com violência também. Exames de imagem. Como eu disse, radiografia, em crianças acima de 2 anos dá para ser radiografias mais direcionadas, dependendo da dor ou dos sinais clínicos, né? De suspeição de fratura. Menores de 2 anos, radiografia do esqueleto completa. Ultrassonografia, já falei da ultrassonografia de abdômen, que podemos lançar a mão. Bebês que ainda têm fontanela aberta, nós podemos pedir uma ultrassonografia pela fontanela. Tomografia computadorizada pode ser usada tanto em trauma de crânio, trauma de tórax, trauma de abdômen, tá? E a ressonância magnética, ela fica mais reservada a casos de lesões intracranianas, né, com pesquisas mais sutis. É muito importante a gente falar de nível de gravidade. Então, Pfeiffer, em 2011, propôs classificação da violência física em níveis de gravidade, de maneira que nós possamos melhor manejá-la. Então, desses 3 níveis de violência, o primeiro são lesões leves e sem risco de revitimização. Então, o que seria isso? Seria lesões que não necessitam de tratamento, nem ambulatorial, nem hospitalar, né? São lesões muito leves, né, que não precisariam de tratamento, e o agressor não tem antecedente de violência, e ele aceita, ele entende aquela postura frente à criança, de bater com o cinto, ou bater com a mão, aquilo ali tem que ser revisto, tá? Então, nesse caso, o que o profissional faz? O profissional de educação, profissional de saúde, você está ali atendendo essa situação, se você vai conversar com o agressor, né, explicar acerca disso, dessa postura, mesmo conversando, você vai ter que fazer a notificação para o Sistema Nacional de Agravos e Notificações e vai ter que notificar o Conselho Tutelar, tá? Então, mesmo lesões leves, sem risco de vitimização, implicam em notificação e Conselho Tutelar. E se as lesões forem graves, ou tiver risco de revitimizar a criança? Aí, nós fazemos também, além de atender a criança, fazemos a notificação, acionamos o Conselho Tutelar e ou o Ministério Público, tá? Tem que ser elaborado um relatório multidisciplinar de quem atendeu aquela criança, por exemplo, pediatra, cirurgião pediátrico, psicólogo, serviço social, ortopedista, enfim, quem ali precisou de ser envolvido no atendimento deve colaborar no relatório multidisciplinar. E esse relatório multidisciplinar, ele é encaminhado tanto para o Ministério Público e a notificação para a Vara da Infância e Juventude. Tá? Isso é violência gravíssima e tem risco de morte, né? Uma violência que ou é muito grave e a criança vai sofrer nova revitimização e aquilo ali imputa em risco de morte, ou pela violência em si, ou porque ela pode correr risco de ser revitimizada e ter risco de morte. Aí, ela é internada, mesmo se não tiver risco iminente de morte, ela é internada para afastá-la do ambiente, né? Principalmente que é doméstico o ambiente, e é exigido uma presença do membro do Conselho Tutelar no hospital. Além de todas as notificações acima que são feitas, Ministério Público, Conselho Tutelar, elaboração do relatório e notificação da Vara da Infância e Juventude. Bom, a notificação é compulsória, tá? Dos agravos, sempre tem ela foi criada pela Lei 8.069, em 1990, tá? A violência, ela passou a ser notificada por um decreto do Ministério da Saúde, o decreto 104 de 2011, tá? A ficha de notificação de violência interpessoal, violência doméstica, sexual e outras, é essa ficha, no caso da violência física, e a violência física a gente notifica e tem o campo 42, como vocês podem perceber aí, e a gente marca violência física. E existem vários outros campos que vocês vão ter abordagem acerca
do preenchimento deles, inclusive em relação aos encaminhamentos. A mensagem final é aquela: não fique surdo, escute de forma atenta, para você perceber e conseguir identificar, né? Numa entrevista, numa conversa, enfim, conseguir perceber o que está acontecendo ali, entender o contexto, para você conseguir suspeitar. Olhe, tenha um olhar zeloso, né? Não feche seus olhos, observe, porque a violência, a gente só suspeita dela quando a gente olha com cuidado, que sempre, principalmente se a violência doméstica que mais acomete crianças e adolescentes, ela é velada, o agressor tenta esconder, então nós temos que ter esse cuidado. E não fique calado, né? Nós temos que buscar notificar, né? Fazer capacitações, falar sobre o tema em congressos, apresentações e mobilizar a sociedade civil numa discussão realmente de enfrentamento da violência para proteger nossas crianças e adolescentes. Eu não deixei referências porque cada slide tinha uma referência abaixo da informação que eu estava dando. Eu deixei, na verdade, sugestões de leitura, né? Tem um documento que Richmer e colaboradores publicaram em 2008, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Protocolo de Abordagem da Criança ou Adolescente Vítima de Violência Doméstica, né? Tem um documento muito bom também do Ministério da Saúde de 2011, que é Viva, Instrutivo de Notificação de Violência Doméstica, Social e Outras Violências, e outra publicação de 2010 também do Ministério, que é a linha de cuidado para atenção integral a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. Então, meu muito obrigado, viu? Deixo aqui o meu e-mail, caso vocês precisem, e aqui eu vou abrir a gente vai abrir a janela de interação para a gente poder conversar um pouquinho mais. Obrigada. A gente sabe, assim, quanto à violência física, acho que não só a violência física, mas outras violências, a gente falou da violência física. Com o adolescente, vamos dizer, é um pouco mais fácil, porque ele tende a verbalizar, né? E quando a gente fala da questão da criança sofrendo violência física, né? E essa criança ela não chega a verbalizar, geralmente ela não chega a dizer, eu estou sofrendo violência física, né? Então, assim, na tua experiência como pediatra, de que forma eu, como profissional, seja da saúde, da educação, ou mesmo da assistência social, como eu posso abordar, como eu posso adentrar nesse contexto e, diante de uma situação em que eu atendo a uma criança e que não necessariamente ela está indo para a minha unidade, ou para o meu serviço, ou mesmo na escola, com aquela intenção. Vejamos, numa consulta, por exemplo, de crescimento e desenvolvimento que nós temos, né? A criança ela não está indo com essa finalidade de identificação da violência, ela está indo lá para a gente fazer o acompanhamento dela. E de que forma eu, como profissional, posso proceder diante dessa situação de uma criança com todo esse contexto que você levantou, de observar os mecanismos. Na tua experiência, qual é a conduta que melhor dá certo? Para que a gente possa começar a tomar alguns comportamentos dentro da nossa parte. Assim, deu para eles escutaram, deu né? para escutar. Ok, beleza. Então, tá. Então, assim, a criança, vamos imaginar, o agressor, né, da violência doméstica, o que ele procura fazer? Ele procura esconder. Então, a gente tem que lembrar que a criança, o que acontece? Ela é extremamente frontal. Então, se ela cai, machuca, ela vai bater a parte da frente do corpo, assim, a cabecinha na parte da frente, a canela. Então, por exemplo, se a gente está com ela machucada na parte de trás da panturrilha, ou na parte de trás da coxa, ou aquilo que eu falei, você percebe que tem equimose, abrasão, em tempos diferentes de evolução, né? Aí você começa a suspeitar daquilo. O comportamento da criança, a criança que sofre violência, ela tem um comportamento mais desconfiado, mais apático, a gente percebe isso, e o agressor, assim, você vai conversando e você vai observando que justifica tudo, busca te dar alguns mecanismos dos traumas que você desconfia disso. Então, assim, é muito importante,
Quando a gente tem uma suspeita, mesmo que você não tenha certeza absoluta, você fazer a sua notificação. Aquela criança que eu mostrei, que queimada de mingau, né, que foi a história, né, então, assim, para mim, aquela criança, por exemplo, na minha opinião, do jeito que ela se queimou, para mim, aquela mãozinha foi esticada e foi tocado um ferro quente ali, um ferro de passar roupa, é o que eu acho do mecanismo de lesão, pelo que eu vi, né, o que eu vi, a impressão que eu tive. Bom, negativa? Claro que vai ter negativa. Eu falei para aquela mãe, afasta a sua criança da tia, não deixa ficar mais com ela, e notifiquei. Se a gente tem que notificar para criar investigação, tá? Às vezes a investigação pode, talvez, não ser concluída, não ser de violência, talvez a gente suspeitou e não era, antes notificar do que deixar. E a notificação é institucional. O que é isso? A instituição notifica, não é o profissional preenche a ficha, mas não é necessária a assinatura, tá? Então, isso também, essa forma, é uma forma de você ter, do profissional ter menos medo de enviar uma notificação. Tá? Posso fazer mais um? E de toda essa experiência que você tem, né, no atendimento, com que tipo, né, dentro dessas violências físicas, com que tipo mais você se depara? É a questão mesmo do maltrato, a questão da crueldade, do espancamento? Com que você mais se depara assim, nesse contexto? Assim, Natália, eu trabalho em ambulatório de pediatria geral, na verdade, não é um serviço específico de referência para a violência em si, né? Então, esse olhar de violência tem que estar ali em todo profissional, tá? Eu acho que todo profissional de saúde da rede, os professores, a sociedade tem que estar atenta com isso, porque não precisa de ser o profissional até para notificar, pode ser o vizinho pode notificar se acha que a criança grita muito, entendeu? Eu acho que a gente tem que criar essa cultura. Agora, assim, o que eu mais vejo? Às vezes eu vejo a violência física acontecendo, a sexual, né? Infelizmente, eu me deparo com essas situações, e a negligência. É o que eu mais vejo no ambulatório, a negligência daquela criança que está com o seu cartão de vacina atrasada, aquela criança que tinha indicação de tratamento de uma tuberculose latente e a família some. Então, eu vejo muito caso da violência física, da negligência e alguns casos de violência sexual. Olha, aqui é uma pergunta aqui da Janete, né? Doutora, de que maneira posso ajudar os vizinhos que nos procuram para fazer denúncias, mas não são capazes de responsabilizar pelas informações? Ou tem medo de fazê-lo? Janete. Olha, o que acontece, né? O que vocês pode ser feito, né? Tem a rede, né, que é de enfrentamento de violência contra a criança, o Ligue 100, né, pode ser ligado, eles garantem sigilo. Outra coisa que se possa fazer é ligar para o conselho tutelar daquela região, Zona Oeste, Leste, as regiões têm seus conselhos aqui em Manaus, que eu estou falando, e pode ligar e fazer a denúncia, ela não precisa estar nominal. Lembra que eu falei que o profissional de saúde pode fazer a denúncia e ela sai como uma instituição, tipo do hospital X, Y, ela sai como notificação institucional. Não é preciso ser nominal. É importante ter a denúncia, porque isso desencadeia uma sensibilização do conselho tutelar, que vai investigar e desencadeia outras ações, que se for necessário, entre investigação, em delegacia, Ministério Público, enfim, tá? É importante a gente proteger mesmo, denunciar. Olha, enquanto eu espero, eu vou contar alguns casos, tá? Assim, essa questão de notificar sem você ter certeza, só a suspeição. Isso é muito importante. Teve uma vez que eu atendi uma criança, era um menino, ele tinha por volta de uns 4 anos de idade. Então, assim, ele tinha um comportamento bem estranho, bem agressivo, falava uma quantidade enorme, assim, de palavras de baixo calão, e eu achei aquilo bem estranho. Aí eu perguntei para ele, você gosta de desenhar? Ele disse, gosto. Aí eu dei papel e lápis de cor para ele desenhar enquanto a mãe estava conversando comigo. Ela foi por uma consulta, enfim, de controle.
E aí essa criança fez um desenho. E aí o que chamou muita atenção, essa criança de 4 anos de idade, aqueles desenhos infantis, que você desenha o bonequinho, né, com as perninhas, os bracinhos, a criança desenhou os órgãos genitais do avô. E isso me chamou muita atenção, porque a criança não faz isso. Aí eu perguntei, quem que é? E ele me falou, e daquela forma. E aí eu comecei a questionar a mãe, quem cuida dele, como é que é essa questão? É o avô que cuida, ele fica com a avó enquanto a senhora vai trabalhar, e fiz várias perguntas. E aí eu cheguei à conclusão, falei assim, a senhora vai afastar seu filho do avô, né? E nós vamos ter que realmente investigar o que está acontecendo, né? Então, assim, aquele desenho foi tipo uma ponta do iceberg naquela situação. E aí você tem que desencadear o processo de notificação. E naquela ocasião, até o desenho dele eu deixei junto com a notificação, de forma que era uma coisa que você pode registrar a notificação, tem uma parte que chama atenção, né? A criança fazer um desenho com detalhamento do órgão sexual, como aconteceu, sabe? Então, eu acho que são várias pequenas coisas que faz a gente suspeitar e intervir, né? Uma outra colega minha, ela teve uma situação que uma menina chegou com um exame de urina com uma Gardnerella. Gardnerella é uma afecção, né, muito frequente em doença sexualmente transmissível. E aí ela fez notificação do caso, né, e na ocasião ela colocou o nome dela, o pai, que não precisa, né, e o pai pegou, foi atrás dela conversar, né, ficou muito preocupado, porque ele estava sendo investigado e tudo, e no final dos esclarecimentos, verificou que a mãe da criança tinha começado a usar o pote para coletar a própria urina, desprezou e coletou da criança. Então, na verdade, a Gardnerella era da mãe, não era da menina. Então, no fundo, depois essa família, até conversando com ela depois, ela falou, na verdade, o que eu fiz foi proteger a criança, que imagina se está acontecendo alguma coisa e a família não está sabendo, enfim, pode ser outra pessoa sem ser o pai, a mãe, né, um ente próximo, um conhecido. Enfim, são coisas que a gente faz, a gente notifica, às vezes, nesse caso, felizmente, não era violência, mas a suspeição tem que acontecer, tá? Em município pequeno, há ainda uma dificuldade quanto à denúncia chega no Conselho Tutelar. A informação é repassada por alguns dos membros, que têm familiares envolvidos. Acabamos percebendo que, em alguns casos, os acusados são informados imediatamente. Como podemos agir diante dessa situação? Olha, o Conselho Tutelar é realmente treinamento do conselheiro, porque o conselheiro tutelar não pode simplesmente sair oferecendo informação dessa forma. Tem que ser discutido, tem que ser conversado, o conselheiro tem que saber como proceder. Eu estou entendendo o que você está me dizendo aí, como as pessoas se conhecem muito, né? Às vezes tem uma falta de sigilo, né? E acaba isso comprometendo, né, a rede. Eu acho uma boa pergunta, Janete, né? E eu acho importante isso, talvez, não apenas comigo você perguntar, mas vai vir outros profissionais aqui para discutir a questão de rede. Então, de repente, talvez, uma coisa que possa ser feita é um treinamento, uma discussão voltada para os conselhos tutelares, porque o conselho tutelar ele é constituído, os conselheiros tutelares têm uma eleição, inclusive da comunidade para conselheiro tutelar, então eu acho que, de repente, isso é uma temática boa para a Natália anotar aí, né? Isso vai haver deixa eu você pode passar para ela. A palestra de novembro, envolvendo os coordenadores dos conselheiros tutelares. A Natália disse que tem uma palestra em novembro, qual que é a data? Dia 18 de novembro. Está programada para 18 de novembro, qual horário, Natália? Das 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia, que é uma palestra envolvendo dos coordenadores dos conselhos tutelares. Então, talvez seja até mais bem respondida a sua questão. Mas boa pergunta, obrigada.
Então, obrigada, Janete, pela pergunta, obrigada pela sua participação, tá? Se precisarem de mim, qualquer um de vocês pode entrar em contato via e-mail, tá? Tanto comigo, quanto provavelmente com os outros palestrantes, devem deixar disponível, tá? Espero poder ter contribuído, poder ter acrescentado algo mais, espero que tenha sido esclarecedor, espero que as referências que eu usei, a forma que eu apresentei tenha sido clara, tenha sido interessante, estimulado vocês a pensarem sobre o assunto, estimulado a discutir sobre o assunto, que é um assunto difícil, é um assunto ácido, é difícil estar com uma criança vítima de violência ou com suspeita de violência, a gente tem uma tristeza muito grande de lidar com os agressores também, porque a gente acaba ficando irritado com o que acontece, né, e tudo, mas a gente tem que tentar, muitas vezes, quando a gente está coletando informação, ser o mais imparcial para você escutar o máximo possível, né, do familiar ali que está lhe contando alguma coisa. E eu acho que a gente precisa se mobilizar e buscar proteger as nossas crianças, né? E que pena que a violência doméstica é tão frequente, que pena que as famílias não estão preparadas, né, para dar suporte, para cuidar e para não agir de forma agressiva com seus filhos, né? Então, eu acho que essa discussão passa por uma coisa muito maior, as questões econômicas, de educação do nosso país, a própria questão das pessoas refletirem se realmente desejam estar ali, né, ter suas famílias, ter filhos, que realmente os filhos, eles são um prazer enorme, mas tem um trabalho envolvido em ter filhos, né, a pessoa tem que abrir mão de muitas coisas e muitas vezes as pessoas não têm essa percepção e um descontrole emocional muito grande, né, e acabam acontecendo as violências, infelizmente, né. Então é isso. Tenham uma boa tarde e um excelente feriado prolongado para todos. Obrigada.